Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a escritura em Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Agora caminharemos do versículo 1 até o versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 1 a 13. Estamos terminando, hein, meus irmãos? Olha aí, para você que nunca leu a Bíblia, pelo menos um livro da Bíblia, se você acompanhou conosco a série de sermões desse ano, você já pode se orgulhar que você está completando um livro da Bíblia, pelo menos a sua leitura comigo, né? Assim diz a palavra de Deus. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se os gentios com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que sejamos mais uma vez consolados para a esperança por Ti mesmo, ó Deus, a fim de que saiamos daqui transformados pela Tua palavra bendita, que nos ensina de modo tão maravilhoso. E assim, ó Deus, fala para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, de fato, não é apenas, ou melhor, não são apenas as crianças que constituem para si exemplos, ídolos, heróis, que a partir dessas imagens, a partir desses exemplos, nós mesmos, ainda que adultos, buscamos a nossa identificação, a nossa identidade. Certamente vocês, por causa daquilo que escolheram, por uma roupa, ou talvez pela armação do óculos, ou o corte do cabelo, ou a cor do cabelo, viram isso em alguém. Viram isso em alguma pessoa, talvez na televisão, talvez alguém da família, eu não sei, alguém que vocês admiraram, seja por questões estéticas, ou talvez por outras motivações. Essas questões, meus irmãos, elas estão envolvidas em algo natural do ser humano, em algo que é constitutivo de nós mesmos. Alguns anos atrás,
e eu uso de vez em quando essa música para usar de exemplo para alguns enganos da pós-modernidade. Eu assisti uma palestra que falava, que usava um clipe de uma música, e essa música, ela é em inglês, ainda que seja de uma banda brasileira, e ela dizia mais ou menos assim: simplesmente faça. Simplesmente faça. Não faça por aquilo que você vê, mas faça porque aquilo que você quer. Faça. O problema desse tipo de discurso, que parece muito tentador, que você seja autêntico, que você faça aquilo de acordo com a sua vontade e não porque você está imitando alguém, é porque há um grande engano, de fato, nesse pressuposto. Simplesmente, meus irmãos, porque nós não somos autênticos. Desculpe se eu te decepciono, mas não há autenticidade em nenhum de nós. Nós somos naturalmente imitadores. Nós imitamos. É famosa a frase: nada se cria, tudo se copia. E há muito de verdade naquilo que é dito popularmente a partir dessa frase, porque realmente nós imitamos, nós copiamos. O grande problema e a grande pergunta que deve caber em nossos corações e que deve nesse momento estar conosco é: quem nós copiamos? Quem nós imitamos? Nós acabamos de ler esse trecho da carta de Paulo, onde mais uma vez Paulo está argumentando em favor da união da igreja. Como eu já mencionei na semana passada, a igreja estava sofrendo uma diversidade de problemas relacionados à unidade. E basicamente o problema estava em uma questão cultural, uma diversidade cultural. Nós, como brasileiros, somos um povo extremamente misturado. Eu já mencionei isso em outros momentos, e não é à toa, pelo menos do que se fala, que o passaporte brasileiro é um dos mais caros, se não o mais caro do mercado negro, para você comprar e usá-lo de forma ilegal. Por quê? Porque simplesmente nós podemos parecer com qualquer país. Nós podemos parecer, enquanto brasileiros, com africanos da região subsaariana da África. Nós podemos parecer com africanos da região ao norte da África. E se você não conhece isso, você deveria saber que há uma diversidade muito grande entre essas duas regiões. Nós poderemos parecer com europeus, nós podemos parecer com asiáticos, sejam os indianos, sejam os asiáticos de olhinhos puxados, os coreanos, japoneses, chineses. Nós podemos parecer com americanos, nós podemos parecer com latinos, afinal de contas nós somos da América Latina. Nós podemos parecer com árabes. Eu me lembro de uma amiga que morou um tempo na Inglaterra, e ela não sabe, mas eu não tenho dúvida que ela tenha alguma ascendência árabe. E ela mencionou que pelo menos umas 2 ou 3 vezes, exatamente ali pela região da Inglaterra e outros lugares que ela visitou, lhe foi oferecido camelos para que ela casasse com algum desses ricos árabes, porque acreditava que ela não era brasileira, mas que ela era árabe. São coisas que acontecem conosco enquanto brasileiros. Mas vamos tentar observar que, muito diferente de nós, um judeu, vamos dizer assim, raiz, é extremamente exclusivista em sua cultura. E num período como esse do Novo Testamento, onde isso significava a sua identidade cultural, mas também a sua identidade religiosa, isto é, você ser um servo de Deus, na mentalidade judaica, significava você ter uma cultura judaica.
Quando nós encontramos agora essa diversidade da igreja, onde a igreja não é mais composta de simplesmente pessoas judias, mas também de gentios, pessoas de origem grega, pessoas de outras origens ali naquele povo. E agora a igreja de Roma envolvia-se nessa mistura cultural. E aí não tinha como dar problema. Não tinha como isso não ter problema. E é exatamente contra esse problema, ou para resolver esse problema, que o apóstolo Paulo insiste com aqueles irmãos sobre como que eles devem proceder. E nós vimos que o apóstolo Paulo fala do amor acima da liberdade. O apóstolo Paulo fala de como que nós devemos olhar para o outro e amá-lo mesmo na sua debilidade, muitas vezes de compreensão. Mas agora Paulo, vamos dizer assim, eleva o seu argumento. E agora ele diz, no final das contas, nós devemos manter essa unidade porque Cristo é o nosso exemplo maior de unidade. Cristo é o nosso grande exemplo de unidade. E a primeira coisa que Paulo chama a atenção com respeito ao exemplo de Jesus Cristo é que Cristo não procurou agradar a si mesmo. Veja comigo o texto mais uma vez. Ora, nós que somos fortes, observe, Paulo se identifica no grupo dos fortes, ainda que ele seja judeu. Mas ele continua. Nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa é a grande declaração que Paulo fala. Ora, considerando que de fato há dentre vocês pessoas que compreendem a descontinuidade e a continuidade da lei, das aplicações da lei em relação à vida cristã, mas há dentre vocês pessoas que não compreendem essa continuidade e essa descontinuidade. Nós precisamos respeitar e sermos pacientes. Por quê? Porque nós não estamos aqui para sermos agradados. Observe bem isso aqui, meus irmãos. Perceba que o discurso de Paulo, ele vai realmente de encontro ao discurso moderno, ao discurso pós-moderno dos nossos dias. Há um grande apelo em nossos dias para que nós, de alguma forma, busquemos ser agradados em tudo que fazemos. Como já foi mencionado ontem, tivemos o casamento dos irmãos Elmir e Camila. Uma alegria para esta igreja. Temos nossos jovens declarando fidelidade no casamento. Mas isso é uma contravenção. Isso é algo estranho à nossa cultura. E uma das coisas que nós enfatizamos no casamento, uma das coisas que nós enfatizamos no relacionamento, é que nós entendemos que os relacionamentos não foram postos para que você busque o seu próprio prazer, para que você busque, de alguma maneira, se utilizar daquela pessoa, gastá-la, até que em algum momento isso não faça mais sentido, você descarte e traga outra. Ainda que isso seja aquilo que nós encontramos ao nosso redor. Mas não é isso que vemos na Escritura. Isso não é simplesmente no casamento, mas em muitos outros exemplos nós poderíamos dizer, inclusive no culto ao Senhor, no culto a Deus. Há muitas vezes uma cultura extremamente consumista, que busca de alguma forma ser agradada naquilo que faz de adoração a Deus. Então, você sai daqui meio
meio insatisfeito com o culto. Porque não tocou aquela música que eu queria. Porque os meninos erraram aqui o tempo da música. Ou porque os músicos, os cantores entraram errado. Eu não gostei. O Gustavo já não está mais aqui. Já foi, já está... Ou talvez porque o pastor, quando pregou, falou aquele negócio meio atravessado, eu não gostei muito. Quer saber de uma coisa? Eu não volto mais lá. Ou talvez seja porque aquela igreja é muito quente, né? Tem ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado dessa igreja? Não sei o quê. Bom, vocês me entenderam, né? A gente acha que está buscando um shopping. E desculpa, meus irmãos, isso aqui não é um shopping, não tem pretensão de ser. Se você está procurando um shopping, tem um logo ali. Isso aqui é uma igreja. Nós estamos aqui para servir ao Senhor em adoração a Ele, e não para lhe agradar. Na verdade, quando estou preparando o sermão, eu procuro escolher as palavras que vão lhe desagradar, para que agrade ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado e vocês sejam confrontados, assim como eu sou, pela palavra de Deus. E aqui está, portanto, Paulo exatamente exortando esses irmãos mais fortes, até teoricamente mais sábios, teoricamente que tinham uma compreensão maior da palavra, e dizendo: vocês precisam entender que isso aqui não é para vocês, que não são vocês que devem ser agradados, mas nós somos chamados, na verdade, a agradar o próximo. Veja o versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Veja que o apelo do Evangelho, por diversas vezes, saia de si mesmo. Largue esse ego enorme que você tem no seu coração e olhe para os outros. Olhe para a necessidade dos outros. Olhe para a demanda dos outros. Pare de olhar de si mesmo, para si mesmo. Muitas vezes, em gabinete pastoral, enquanto estou conversando com pessoas que estão muitas vezes lutando com questões sérias do seu coração, uma das coisas que geralmente eu confronto é que essa pessoa, ela passa muitas vezes 30, 40 minutos da nossa conversa falando de si mesma e dos seus problemas. E absolutamente é incapaz de perceber, seja os problemas que ela causa, apenas se for para dizer o quanto que ela sofre em causar problema dos outros, e não com o sofrimento que os outros estão padecendo. Como também não consegue enxergar muitas vezes o que ela pode fazer pelo outro. E, em geral, eu busco ajudar aquela pessoa a tirar os olhos de si mesmo e poder olhar para fora. Porque esse é o apelo do Evangelho. Porque, de fato, é isso que o Evangelho exige de nós. Que nós deixemos de buscar, muitas vezes, o nosso bem-estar em favor do outro. Está parecendo difícil esse discurso? Você está achando que está um pouco pesado? É porque Paulo nem mostrou para vocês ainda o exemplo que ele trouxe. A cartinha que ele tinha na manga. E a carta na manga de Paulo está aqui no versículo 3. Olha apresentando aqui, ó. Olha o truco que ele trouxe aqui. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Vocês querem seguir quem? Quem vocês querem imitar? Lembra? Não tem jeito, nós vamos imitar alguém. Talvez nós queiramos seguir o fluxo, a maré, o jeito como está desse mundo. Então não é Cristo que vocês terão como exemplo. Mas o que Paulo nos diz é:
da mesma sorte que eu estou exigindo a vocês, que deixem de olhar para si mesmos, deixem de buscar o seu próprio agrado. Cristo fez isso para o seu bem. Cristo fez isso para que você fosse salvo. É Cristo o maior exemplo de abnegação e sacrifício. E de fato o cristão tem Cristo como modelo. Meus irmãos, você acha que a sua vida, você tem passado por questões de humilhação? Você acha que você tem sofrido por questões, talvez, de dor na alma? Deixa eu te dizer uma coisa. Sua humilhação, o seu sofrimento não se compara com o de Cristo. E a si mesmo Ele fez por nós. Portanto, se Ele fez, nós devemos fazer. Ah, pastor, mas espera aí. Espera um pouquinho. Jesus é Deus. Aí está a desculpa, o autoengano que muitas vezes nos pega. O apóstolo Paulo traz o exemplo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, para nos dizer que não é porque Cristo, em sua pessoa, as duas naturezas unidas, homem e Deus, lhe faz um ser diferente de nós. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é: Cristo é o exemplo que nós devemos seguir. E não há desculpa. Nós precisamos expressar, de fato, o exemplo real de Jesus Cristo. Nós precisamos manifestar o exemplo de Cristo. Aquilo que está revelado nas Escrituras, aquilo que o próprio Cristo se mostra a nós por meio das Sagradas Escrituras. É nesse sentido que Paulo faz uma rápida divagação a respeito da importância das Escrituras. Versículo 4: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Observe, o Cristo revelado nas Escrituras Sagradas é o Cristo que nos traz ensino, paciência, consolo e esperança. A palavra de Deus é exatamente quem revela a Cristo. É exatamente a Escritura Sagrada que revela o Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Portanto, veja a importância do texto sagrado. E assim devemos observar. É exatamente assim que nós devemos compreender a nossa união uns com os outros. Versículo 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar e agir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma expressão que Paulo usou lá em Filipenses, quando referindo-se também ao exemplo de Cristo, de humilhação. Filipenses capítulo 2, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. É muito difícil traduzir o verbo phronel, verbo grego, que tinha dentro do contexto do seu significado, não simplesmente a ideia interna de pensamento, mas algo que se manifesta internamente e externamente. E é exatamente essa ideia que Paulo está trazendo, seja em Filipenses, seja em Romanos, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar e de agir.
interno e externo, da parte de Cristo. Seja ele como exemplo de humilhação, lá em Filipenses capítulo 2, ele como aqui como exemplo de doar-se ao outro para agradar os outros para a glória de Deus. É nesse sentido, portanto, que Paulo, ele nos exorta a essa unidade. E essa unidade se dá exatamente quando eu me preocupo com o meu próximo. Eu me preocupo com as dificuldades, talvez de entendimento, e os irmãos já viram os exemplos que eu dei nos sermões passados, as questões culturais, como por exemplo, questões de ordem, vestimenta, tamanho do cabelo, bebida alcoólica, tatuagem, são tantos exemplos que podem ser dados para os nossos dias. Claro, para os dias de Paulo eram outros exemplos. Ali se referia com questões de comer a comida kosher, a comida que era preparada em acordo com a dieta do judeu. Ou a bebida também, que envolvia todo um processo para o judeu beber aquela bebida com medo de se contaminar com a adoração a ídolos. E Paulo já disse isso tantas vezes, seja na carta aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios também, ele diz a mesma coisa. Os irmãos viram ano passado que a comida e a bebida não pode ser contaminada. Você não adquire nenhum tipo de maldição porque você comeu a galinha de macumba lá da encruzilhada. Não tem nada ali não. Pode ter podridão, sujeira, mas maldição alguma. Por que não tem? Porque os ídolos não existem. Preste bem atenção nisso. Os ídolos não existem. Não existem. Só há um Deus. Não há outro. Ainda que, pela longanimidade do Senhor, para os seus próprios planos e sua glória, o diabo e seus demônios atuem, não há neles qualquer poder para fazer de uma comida, de uma bebida, alguma coisa que amaldiçoe você, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Meus irmãos, vamos parar com esse misticismo. Não existe mal olhado, não existe casa amaldiçoada, não existe comida amaldiçoada, bebida, não existe isso não, meus irmãos. É legal em filme de terror. Eu gosto bastante, inclusive. Pode me chamar com um pouquinho, uma coquinha, a gente assiste junto. Agora, você achar que porque você comeu um negócio, não, porque foi a mulher lá do acarajé e ela é de não sei de onde. Meu querido, o que habita em você? É o Espírito Santo de Deus ou é o sei lá o quê? Meus irmãos, nós não precisamos nos acovardar e temer essas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: tinha gente que tinha medo. Tinha gente que olhava para isso e dizia que havia pecado nisso. E o que faz? Paulo diz: tem paciência. Tem paciência. Vocês não vão provocar o irmão. Não vão provocar o pecado do irmão. Não vão provocar a ira do irmão por causa dessas coisas. Por quê? Porque em Cristo, sejam judeus ou gentios, todos foram salvos pelo mesmo Redentor, pela mesma obra, pela mesma pessoa, pela mesma cruz. E isso não é uma inovação dos cristãos. É esse o argumento de Paulo, versículo 7 ao 13, para concluir o sermão. Portanto, diz Paulo, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. A glória de Deus sempre é o nosso motivador maior.
Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Espera um pouquinho, entende o que Paulo está dizendo aqui? Cristo é o cumprimento das promessas da circuncisão, isto é, dos judeus. É Cristo. Não há um outro Messias a ser esperado, não há uma outra obra a ser feita, mas é Cristo e somente Cristo. Desde Abraão esperado, antes mesmo de Abraão, quando a serpente enganou a Eva e o próprio Deus anuncia que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. É Ele, é Ele. Portanto, é Ele que nós aguardamos e é Ele que veio. Assim Paulo nos mostra que é Cristo o mesmo ministro, o mesmo que serviu a circuncisão, serve também àqueles que não são da circuncisão. A promessa é a mesma. E veja o argumento de Paulo, versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus, vejam, os da circuncisão, os judeus, e agora também os gentios, ele diz, por causa da sua misericórdia, como está escrito. E agora, Paulo cita alguns trechos da Escritura, 4 trechos da Escritura, que basicamente estão envolvidos em todos os aspectos do cânon hebraico, a lei, os profetas e os escritos. Ele primeiramente cita o Salmo 18, versículo 49, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Depois ele cita Deuteronômio 32, 43. Alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios. Os povos o louvem. Isaías, ele está citando Isaías, vai citar Isaías capítulo 11, versículo 10, aqui no versículo 12. Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Qual o grande argumento? O mesmo Deus, a mesma promessa, o mesmo Cristo, é dos judeus, é dos gentios, e isso fora prometido desde sempre. Ele cita Pentateuco, ele cita os Salmos, ele cita os profetas. Não há novidade, isso não é uma doutrina nova, não é nenhum tipo de inovação de Paulo. Pelo contrário, Paulo está apenas fazendo aqui a boa e saudável teologia para nos mostrar que, de fato, a aliança é a mesma, o mediador é o mesmo, o povo é o mesmo. Portanto, não há de se esperar qualquer questão cultural específica de um povo, mas antes todos os povos, línguas e nações estão firmados na rocha que é Cristo, que acolheu a todos para a sua honra e glória. Portanto, se Cristo acolheu a todos, não pode haver discriminação racial, cultural, social, de qualquer tipo na igreja. Não pode. Veja, isso não significa que todas as pessoas da igreja vão ter a mesma afinidade, intimidade com você. Claro, naturalmente nós nos tornamos mais próximos de pessoas a quem temos algum tipo de afinidade, às vezes no momento da nossa vida, pessoas que estão com filhos pequenos, no meu caso, às vezes são questões, os jovens, questões de gosto, de preferência, uma série de coisas. Mas não pode haver discriminação. Não pode haver preconceito. Não pode haver, de alguma forma, inferiorização cultural. E graças a Deus, meus irmãos, a igreja é o grande exemplo disso. Eu não quero ir muito longe, mas apenas para dar um exemplo histórico. Um exemplo histórico importante, que às vezes nos escapa. A escravidão, meus irmãos, existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo.
escravidão por questões de dívidas, escravidão por questões de guerra, sempre existiu em todas as regiões do globo terrestre. Temos exemplos históricos de uma grande diversidade. Nunca, preste bem atenção nisso aqui, nunca a escravidão foi questionada. Nunca. A não ser pelos cristãos. Mas, pastor, até onde eu sei, eu li. Você leu o quê? Eu li que os cristãos também escravizavam. Verdade. Verdade isso. Todo mundo escravizava. Nós temos exemplos da história da igreja com escravos em qualquer região, em qualquer religião. Mas, preste bem atenção nisso. É exatamente por pressupostos como esses que acabamos de ver que nós observamos que a luta contra a escravidão, especialmente a de ordem racial, aquela que foi a mais próxima de nós, onde se trazia pessoas, especialmente da região da África, compradas, porque também eram escravos na África, compradas da África para serem trazidas como escravos também, continuar esse processo de escravidão aqui no Brasil, ou na Europa, ou América do Norte e outros lugares. Foram exatamente os cristãos que disseram: isso não está certo. Isso não está adequado à sociedade. E foi exatamente a igreja que lutou contra isso. São questões como essa que nos fazem ter a certeza de que o nosso ambiente tem de ser um ambiente de harmonia, de amor, onde não pode haver de modo algum discriminação de qualquer ordem que seja por uma questão social, mais pobre, mais rico, seja por uma questão de instrução, porque você tem doutorado, o irmãozinho não completou o ensino médio, seja por uma questão de cor da pele, seja por uma questão de origem cultural, porque a pessoa vem do sul, vem do sudeste, porque vem do interior. Isso não pode haver aqui. Veja, eu não estou dizendo que certas brincadeiras, eu não sou a tolo a achar que nós não podemos brincar com questões de ordem mais engraçada da diversidade cultural. Eu que pude morar em pelo menos 3 regiões do nosso país, eu tenho história para dar e vender para vocês, para contar a diversidade cultural e de como isso é engraçado. É claro que é engraçado. Alguém chega foi João, Drica? Foi João ou Samanta? Não me lembro agora. Acho que foi o João, que deu um sorriso para uma senhora no Rio Grande do Sul. Ela passa por nós e diz: mas está todo arreganhado. Eu fiquei assustado com o que a pessoa estava falando. Eu não sabia o que ela estava dizendo. Arreganhado o quê? Os dentes. Na minha terra era um pouco diferente isso aí. É estranho. Demorei um tempo, uns segundos para compreender isso aí. Diversidades culturais, claro. Mas uma igreja só. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o nosso Deus que nos permite vivenciar culturas distintas, mas uma só igreja, que permite nos vivenciar, portanto, o sacrifício, onde nós, que temos uma compreensão, podemos nos sacrificar em favor daqueles que ainda estão compreendendo certas coisas. Sejamos pacientes, mas vamos ensinar. Vamos caminhar juntos. E assim, todos nós vamos glorificar o nome do Senhor. Que a paz, a alegria, a justiça, a esperança que vem no corpo de Cristo estejam conosco nesse momento, desde já, para a honra e para a glória do Senhor.
Vamos orar. Deus, eu te louvo pela tua palavra, tão clara, tão assertiva, tão, ó Deus, presente em nossos dias, tão atual em nossos dias, para que nós sejamos educados nela, instruídos nela, e de fato vivenciarmos aquilo que Cristo tem para nós, teu Filho. Ó Deus, faz-nos pequenos cristos. Que o Senhor nos dê realmente a condição de sermos seguidores, imitadores do nosso Senhor. E especialmente nas questões da unidade, que estejamos dispostos a nos sacrificar em prol do outro. Mesmo aquele irmão mais difícil, aquela irmã mais complicada, sejamos nós os primeiros a estarmos dispostos a nos sacrificar em amor, como Cristo fez, para vivermos uma verdadeira unidade, que só pode vir do trono da graça do Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome, ó Altíssimo. Amém.